Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos entender o conceito de cidadania e entender como ele interfere na gestão dos recursos públicos. Também vamos saber como as novas tecnologias ajudam no controle das contas públicas. Acompanhe! A ideia de cidadania nos leva à Grécia Antiga. Portanto, vamos agora saber mais sobre a construção histórica desse conceito. A ideia de democracia, no Estado moderno, em outra fase, em outro período histórico, foi retomada principalmente a partir do Iluminismo e do ideal de participação dos indivíduos na sociedade como uma forma de controlar o autoritarismo e o poder centralizador do Estado. A partir do Iluminismo, nós consolidamos a ideia de direitos civis e políticos como um ideal a ser alcançado pelas sociedades e pelas civilizações, de forma a efetivar os direitos individuais e a postura de proteção da liberdade de expressão perante o Estado. Por fim, analisamos que a ideia dos direitos começou a se transformar a partir de lutas e contextos históricos. De direitos civis e políticos, passamos, de acordo com a classificação do professor T.S. Marshall, aos direitos econômicos e sociais. Essa classificação, essa linha histórica dos direitos é importante para conceber a noção de cidadania que integra o Estado Democrático de Direito atual. O conceito de cidadania se tornou fundamental para os dias de hoje. O conceito de cidadania, ele se modifica a partir das transformações econômicas, políticas e sociais de cada sociedade. No entanto, podemos perceber que a maior parte dos autores da ciência política, do direito, das teorias sociais, conformam o conceito de cidadania a partir da ideia de inclusão e da ideia de exclusão. Incluir todas as pessoas no conceito de cidadania significa dizer que a todos, sem distinção, é necessário garantir os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, os direitos da coletividade. No entanto, quando nós percebemos esse conceito e verificamos se ele se aplica ou não na nossa sociedade, nós passamos a perceber que muitas vezes a ideia de cidadania está ligada a processos de exclusão. Negros e índios foram excluídos do processo de reconhecimento de direitos e vários setores da nossa sociedade atualmente são excluídos desse processo de efetivação, de realização dos direitos na sua complexidade. Apesar da nossa Constituição colocar o princípio da não discriminação como um dos objetivos e fundamentos da República Federativa, nós percebemos que ainda existe muita exclusão em torno desse conceito de cidadania. É importante perceber que quem é cidadão e quem não é cidadão está ligada à ideia e ao imaginário também social que se produz em torno do conceito de cidadania. Hoje, lutar por cidadania significa, entre outras coisas, buscar recursos públicos para garantir direitos. A luta pela efetivação dos direitos que conformam o ideal de cidadania se verifica a partir de como o Estado destina os seus recursos, destina o seu orçamento para a efetivação, na vida concreta, desses direitos. Nesse sentido, a ideia de orçamento público se volta a essa noção de como o Estado vai realizar esse propósito de cumprir com o bem comum. No início do surgimento desse conceito de orçamento público, nós percebemos que ele surge a partir da ideia de controle dos gastos do Poder Executivo. Essa ideia de orçamento público nasce na Inglaterra, a partir da necessidade de o parlamento controlar os gastos do executivo, do rei, com as forças armadas. Esse conceito se transformou a partir da história das sociedades ocidentais e, nesse sentido, quanto mais a cidadania alberga novos direitos, a responsabilidade do Estado em efetivamente garantir aqueles direitos à população vai aumentando. Nesse sentido, no Brasil, a Constituição de 1988 inovou porque garantiu os direitos civis e políticos somados aos direitos econômicos e sociais. E nesse contexto existe uma discussão muito complexa sobre qual é o limite dessa responsabilidade do Estado. Por quê? Porque ele deve, por outro lado, garantir que os gastos públicos fiquem controlados, ou seja, fiquem dentro da reserva do possível com que o Estado pode efetivamente gastar os seus recursos. Para a nossa discussão no âmbito jurídico, esse debate deu surgimento a duas ideias. Primeiramente, a ideia do mínimo existencial.
essa teoria do mínimo existencial surge na Alemanha em 1950, a partir de onde se vai discutir que, para a efetivação da cidadania, o mínimo de direitos, o mínimo patamar de direitos é necessário para que a pessoa consiga efetivar o seu status de cidadão. Por outro lado, a reserva do possível, como uma forma de confrontar essa noção, vem dizer que o Estado precisa observar certas regras, certas restrições ao controle do erário. E nem todos os direitos podem ser, naquele momento, naquela situação histórica e política, concretizados a partir da ideia de cidadania. Esse embate vai se verificar, principalmente na nossa sociedade, quando o judiciário se torna o palco dessas discussões entre a necessidade de consolidar direitos coletivos, direitos sociais e os limites financeiros do Estado em efetivar, na prática, esses direitos. A participação popular é fundamental para garantir cidadania. Para concretizar essa ideia de cidadania que estamos trabalhando nessa videoaula, é importante destacar que a gestão democrática dos recursos públicos também envolve a participação popular. Nesse sentido, essa ideia de orçamento público que seja capaz de dar conta das demandas em relação às políticas públicas, das demandas em relação à concretização dos direitos sociais, econômicos e culturais, também se relaciona à forma como a sociedade discute e participa da aprovação e da elaboração do orçamento público da sua cidade, do seu estado e do seu país. A Constituição de 1988 inovou quando trouxe a atribuição dos tribunais de contas a partir da necessidade de controle externo dos órgãos da administração. Mas, em relação à possibilidade do cidadão participar efetivamente da construção do orçamento público, nós temos algumas iniciativas importantes que vão consolidar essa ideia de uma gestão democrática transparente e participativa. O orçamento participativo foi uma ideia que surgiu na cidade de Porto Alegre na década de 90. A partir dessa ideia de orçamento participativo, que também foi implementada na cidade de Fortaleza, nós percebemos uma forma de democratizar a discussão que muitas vezes é abstrata e técnica acerca do recurso público e onde ele efetivamente vai ser investido. A partir do orçamento participativo, a proposta é discutir nas comunidades, nos bairros, quais são as prioridades, o que a população efetivamente prioriza e o que ela está precisando para que o acesso ao serviço público seja incrementado e melhorado e que ele efetivamente exista em muitos lugares que nós sabemos em que ele não existe. Nesse sentido, o orçamento participativo inova e concretiza uma forma de gestão transparente e democrática do recurso público que integra as duas visões, a necessidade de termos uma sociedade mais atuante e a necessidade de o poder público cumprir com o seu papel de investir nos setores sociais. Em relação às novas práticas e às novas formas de controle dos recursos públicos, nós temos em 2011 a aprovação da Lei de Acesso à Informação. Essa lei também se destaca justamente por conceder ao poder público a necessidade, a obrigatoriedade de divulgar qualquer inovação em relação ao orçamento, à sua forma, ao programa que esteja efetivando, toda e qualquer informação relacionada à gestão daquele órgão público deve ser divulgada prioritariamente na internet, na rede internacional de computadores. A forma da lei de informação, a lei de acesso à informação, ela se destina a possibilitar ao cidadão um maior controle, uma gestão mais participativa de qualquer ato, de qualquer forma de atuação do poder público, dos órgãos públicos. A lei de acesso à informação também se verifica num contexto em que a internet possibilita cada vez mais a participação dos cidadãos, a participação das pessoas individualmente em relação à forma como o Estado efetiva a política pública. Nesse sentido, nós podemos destacar vários sites que estimulam esse tipo de participação online, como o Avaz, como os sistemas de petição pública, que na verdade estimulam a ideia de que o cidadão, a partir da internet, pode efetivamente realizar um controle eficaz da gestão pública. Agora, vamos a um resumo desta primeira parte da nossa videoaula do curso Controle Cidadão. Nessa videoaula, nós observamos que o conceito de cidadania não se resume ao direito a ter direitos. Ele está
muito conectado com a ideia de que nós, cidadãos, temos a responsabilidade também de influir diretamente no sistema, ou seja, de pensar nas regras do jogo e como elas devem ser aplicadas. Nesse sentido, nosso papel também é de pensar na construção de novos direitos, e a ideia de cidadania está intimamente relacionada com isso. Na ideia de orçamento público, nós verificamos que existe uma certa dificuldade, muitas vezes, de se implementar certas políticas públicas, devido às duas ideias em contraste, o mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. Nós também observamos que, apesar dessas contradições, hoje, na nossa sociedade, nós temos muitas formas, muitos instrumentos disponíveis para realizar essa participação ativa e mais direta na responsabilidade do Estado em efetivamente investir nas áreas sociais, nas áreas mais necessárias. Nós vimos que a Lei de Acesso à Informação, formas interessantes como o orçamento participativo, são primordiais e são exemplos de como o aprofundamento democrático pode possibilitar também uma maior vivência da cidadania por todos os cidadãos. Nesse sentido, nós precisamos aprofundar e nos apropriar dessas novas práticas, desses novos instrumentos, para qualificar nossa intervenção na sociedade e atuar como melhores e mais qualificados cidadãos no controle e na efetivação das prioridades do Estado Democrático de Direito. Nesta parte da nossa videoaula, vamos saber mais sobre como os órgãos de controle das contas públicas se beneficiam das novas tecnologias e saber também como o cidadão pode intervir junto aos órgãos de controle. Acompanhe. É impossível pensar o controle das contas públicas nos dias de hoje sem pensar no papel das novas tecnologias. As novas tecnologias da informação e da comunicação transformaram o mundo que nós conhecemos. A maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas lidam com a relação com o Estado. E essa transformação não passou desapercebido pelos tribunais de contas. Os tribunais têm buscado aprimorar os instrumentos de controle e acompanhamento das contas públicas com o uso das novas tecnologias. Com essas novas tecnologias é possível acompanhar melhor, controlar, vigiar, aprimorar a maneira como o gasto é feito. E esse é o objetivo da nossa reflexão nessa videoaula. Internet, redes sociais, telefones celulares, enfim, conectividade generalizada. As novas tecnologias permitem colocar o cidadão em rede e, assim, mudam as relações humanas. Há poucos anos atrás, seria impossível pensar os efeitos das novas tecnologias sobre as nossas vidas. Quem viveu mais de 30 anos pode lembrar como a vida era diferente, como a nossa relação com os aparatos tecnológicos era diferente. A internet foi provavelmente o início dessa grande transformação. A internet modificou completamente o panorama da relação dos indivíduos entre si, da relação dos indivíduos com a informação e certamente da relação dos indivíduos com o Estado. Em todas as dimensões da vida social, nós vivenciamos essa transformação, essa revolução das novas tecnologias. Essas transformações não param e hoje, com os aparelhos de celular, com os tablets, com essa conectividade global e permanente, tudo envolve o acesso à informação e a interação entre as pessoas por meio das mídias sociais. Como imaginar, então, que essa transformação não gerasse efeitos nas relações do indivíduo com o Estado? Nós estamos na era da informação, na era das transformações movidas pela imagem, pela conectividade. Então, os tribunais de contas estão inseridos nisso e os tribunais de contas estão antenados nesse processo de transformação. A revolução da informática, a revolução da informação é também a revolução do controle das contas públicas. Diferente de outras invenções marcantes, não se pode apontar um único responsável pela criação da internet, o Sistema Global de Redes de Computadores Interligadas, que utiliza um conjunto de protocolos padrão para servir bilhões de usuários no mundo inteiro. Sua origem são as redes de computadores dedicadas a pesquisas em centros universitários e empresas de tecnologia, em especial a ARPANET, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, criada em 1969.
A criação da internet, tal como a conhecemos, resultou de inúmeras contribuições individuais e de grupos de pesquisa. As tecnologias da informação e da comunicação abrem novas possibilidades para as mais diversas atividades. Veja agora por quê, no comentário do professor Gustavo Feitosa. Um exemplo interessante disso foi a campanha do presidente Obama nos Estados Unidos. Pela primeira vez se utilizou com tanta intensidade, com tanto volume, as tecnologias da informação e da comunicação numa campanha eleitoral. Mesmo sem contar com o apoio imediato da mídia, mesmo sem contar com mais dinheiro do que o seu candidato opositor, ele conseguiu articular, mobilizar uma grande quantidade de pessoas, utilizando mídias sociais, utilizando ferramentas de comunicação, para ampliar o número de eleitores, para ampliar a quantidade de eleitores, para difundir sua ideia, para mobilizar as pessoas numa espécie de militância virtual que se converteu numa vitória eleitoral histórica nos Estados Unidos. O exemplo do Obama mostra como é possível explorar essas novas tecnologias em dimensões que até bem pouco tempo era difícil de se imaginar. Quem dirá agora quais são as possibilidades, quais são os limites de possibilidades que nós podemos utilizar para aplicar essas novas tecnologias no aprimoramento do gasto público, no aprimoramento do uso dos recursos públicos. Não há limites. O limite é a criatividade humana e isso não tem limites. No Brasil, é dever do gestor prestar contas. Esse é o princípio da transparência, que ganha espaço com as novas tecnologias. Veja no comentário de Gustavo Feitosa. Transparência não é algo que faz parte da história do Estado brasileiro. Historicamente, o Estado brasileiro nunca gostou da transparência, os nossos políticos não gostavam de transparência. Transparência é uma aquisição recente da democracia. As grandes democracias do mundo, os países mais democráticos, avançaram ampliando a participação popular, ampliando a transparência. Então, na realidade brasileira, a gente vivencia um processo de expansão da transparência. No entanto, a transparência na era das novas tecnologias ganha uma nova dimensão, uma dimensão que ninguém poderia imaginar. Agora nós estamos vivendo numa sociedade conectada, em que o acesso à informação é total, que é impossível dizer à pessoa que não é permitido ter acesso a documentos públicos, que dizem como os gastos públicos foram realizados. Então hoje as novas tecnologias colocam a transparência em um novo patamar, em um patamar de acesso total, online, em tempo real, a todos os tipos de gastos públicos, a todas as formas de ação do Estado, e é impossível conter o acesso desse cidadão. A democracia brasileira entra então em uma nova dimensão, em uma nova etapa, a etapa da transparência realizada por meio das novas tecnologias. Os portais dos tribunais de contas oferecem aos cidadãos uma enorme quantidade de serviços e informações 24 horas por dia. Vamos ver agora, então, quais são esses serviços. Os tribunais de contas acumulam uma quantidade enorme de documentos, de informação. Nada melhor do que ter disponível a quantidade enorme de novas opções tecnológicas para permitir o acesso do cidadão a essa informação. Os tribunais acumularam ao longo das décadas relatórios, avaliações, julgamentos de contas, documentos e mais documentos sobre a história da gestão pública brasileira. Hoje nós vivemos uma realidade em que essas novas tecnologias permitem que esses tribunais que acumulam informação partilhem essa informação com os cidadãos. Diversos tribunais brasileiros oferecem ferramentas diferentes de acesso a essa informação. Em alguns tribunais, é possível que você cadastre o seu e-mail e receba informações periódicas sobre matérias, sobre julgamentos, sobre manifestações, sobre a atuação do tribunal em determinados temas. É possível também, em alguns tribunais, acompanhar o julgamento ao vivo das sessões em que os integrantes dos tribunais de contas julgam as contas dos gestores públicos,
decidem sobre gastos, sobre regularidade, sobre corrupção, sobre mau uso ou bom uso dos recursos públicos. É possível também ter acesso a contratos, é possível ter acesso aos valores dos gastos públicos, é possível inclusive ter acesso aos salários dos servidores públicos brasileiros. Tudo isso faz parte da estratégia dos tribunais de contas de se aproximar do cidadão e de permitir que o indivíduo participe do processo do controle de contas. Não é apenas coletar informação, não é apenas julgar, mas trazer o cidadão para perto do tribunal e permitir que esse cidadão participe do processo do controle de contas. Um dos serviços mais úteis dos portais dos tribunais de contas é a pesquisa de jurisprudência. O professor Gustavo Feitosa explica por quê. Uma parte importante do trabalho dos tribunais é julgar as contas dos gestores. Essas decisões vão formando um corpo de decisões chamado de jurisprudência. É possível, em praticamente todos os tribunais de contas do país, saber qual é a posição consolidada dos tribunais acerca de diversos temas. O nome disso é pesquisa de jurisprudência e, através dessa pesquisa, o cidadão pode conhecer qual é a posição dos tribunais de contas acerca de vários aspectos desse controle de contas, acerca de vários aspectos da maneira como o gestor público deve lidar com os recursos públicos. Outro aspecto interessante que merece atenção diz respeito à quantidade de material produzido pelos tribunais de contas que permitem ao indivíduo estudar, conhecer, compreender melhor o controle de contas. E não apenas isso. São realizadas auditorias, são indicados caminhos para melhorar a gestão pública. E esses estudos estão disponíveis ao cidadão. Vários tribunais oferecem cursos, palestras, que são oferecidas, via de regra, de maneira gratuita a todos os indivíduos que buscam informação, conhecimento. Existe, então, um corpo enorme de materiais, de informação disponível para o cidadão que pode participar e participar de uma maneira qualificada. E como o cidadão pode participar do dia a dia do controle das contas públicas? Bem, existem várias maneiras, como vamos ver a seguir no comentário do professor Gustavo Feitosa. Utilizando recursos simples, como o envio de um e-mail, é possível levar a informação sobre o mau uso de recurso público para um tribunal de contas. E isso pode acabar levando a uma investigação, a um julgamento, à interrupção de uma obra e à economia de milhões de reais. Nós temos muitos exemplos de pessoas que fotografam obras públicas e enviam essa informação aos tribunais de contas. Alguns gravam CDs e levam essa foto pessoalmente. Outros telefonam, tiram dúvidas, perguntam, fazem denúncias. E pode ter certeza que um conjunto importante dessas informações enviadas pelo cidadão levam a situações novas de controle que aprimoram os instrumentos de acompanhamento do uso dos recursos públicos. Desde o e-mail até as redes sociais, são diversos os recursos utilizados pelos tribunais de contas para coletar informação, para coletar denúncias dos cidadãos e levar a um controle mais eficaz do uso dos recursos públicos. Outro exemplo importante é a presença das ouvidorias, que colhem a informação do cidadão, que institucionalizam um processo de acompanhamento e trazem para dentro dos tribunais essa informação para, com isso, instrumentalizar, para, com isso, subsidiar o processo de controle das contas públicas. Agora vamos a um resumo desta segunda parte da nossa videoaula. As novas tecnologias da informação e da comunicação transformaram a sociedade. Houve uma enorme mudança na maneira como as pessoas se relacionam entre si e na maneira como as pessoas se relacionam com o Estado. Essa transformação repercute também na relação do cidadão com o uso dos recursos públicos. Nessa revolução tecnológica, os tribunais de contas vão utilizar as novas tecnologias como um instrumento de participação. O cidadão agora pode ter mais acesso à informação, ampliar
o número de canais de acesso à informação sobre como é gasto o dinheiro coletado através dos impostos. Essas novas tecnologias permitem que o tribunal aprimore a maneira como é feito o controle das contas. É possível, com isso, receber informação do cidadão e acompanhar quase em tempo real como está sendo feito o gasto, como estão sendo realizadas as obras e se ocorrem algumas irregularidades. Vários tribunais criaram mecanismos de expansão do acesso do cidadão usando as novas tecnologias. É possível conhecer a atuação do tribunal, é possível conhecer a atuação do Estado e é possível interagir com os tribunais de contas para melhorar o uso dos recursos públicos. O nosso encontro de hoje termina aqui. Foi um prazer ter você conosco. Então, até a próxima videoaula do curso Controle Cidadão.